Agora a gente fala sobre a divisão dos recursos do petróleo. O Espírito Santo corre um sério risco de perder mais de R$ 1 bilhão por ano na divisão dos recursos do petróleo, se houver de fato uma mudança e a divisão for igual entre todos os estados. Na segunda-feira, o governador Renato Casagrande se encontrou aqui no Palácio Anchieta com o governador do Rio, Sérgio Cabral. Ontem, o governador capixaba foi a Brasília. Hoje tem uma reunião muito importante no Senado. E agora conversa com a gente ao vivo aqui por telefone. Governador, bom dia para o senhor. Bom dia, Mário. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar com vocês. Governador, o senhor já comentou aqui na segunda-feira que ainda acredita no entendimento dos estados produtores, Rio de Janeiro, Espírito Santo, com outros estados. E o senhor precisa do apoio do governo federal, especificamente da presidente Dilma. Ontem, de que maneira o senhor avançou nessa estratégia em Brasília? Olha, Mário, eu vim para cá ontem para que eu pudesse continuar a minha articulação em torno das lideranças do Congresso e do governo. Conversei com senadores como Delcy de Amaral, com Aécio Neves, conversei com o coordenador da bancada de São Paulo, o deputado Devair Ribeiro, conversei com a ministra Ideli Salvates. Agora, 8h30, junto com a bancada federal, tem uma reunião com a ministra Gleisi Hoffmann. Eu sinto e vejo sinais de que o governo começa a entrar no tema, a discutir o tema e a se preocupar com uma proposta. E o que nós estamos pedindo é isso. Assim, o Espírito Santo está numa posição de muitas ameaças. É a ameaça dos royalties do petróleo, a ameaça da reforma tributária, mas essa ameaça dos royalties tem um prazo, tem um dia para votar o veto. E se o governo federal não entrar nessa articulação, nós vamos para a votação, poderemos perder a votação, o veto do presidente Lula, do ex-presidente Lula, ser derrubado. E se o veto for derrubado, o prejuízo é grande. Então nós estamos nessa articulação e vamos agora também para a Comissão de Assuntos Econômicos daqui a pouco, junto com o governador Cabral, junto com o governador Alckmin, para que nós possamos também fazer nessa comissão um apelo aos senadores e ao governo na direção de liderar esse processo. Essa votação já é agora dia 15, governador, e parlamentares aqui do Espírito Santo também estão muito pessimistas, assim. Acredito que se a votação for mantida para daqui a 2 semanas, nós não temos chance. Esse apoio que o senhor está pedindo aí ao governo federal é para adiar a votação? É para adiar a votação e construirmos uma proposta. Não é possível construir uma proposta até dia 14 ou dia 15, o dia que vai votar, porque semana que vem é uma semana que tem um feriado no meio e o Congresso vai ter poucas sessões. Então não é possível construir uma proposta para ser votada até o dia 14, até o dia 15. Então nós estamos pedindo para que o governo entre na articulação, para que ajude na construção da proposta, que qualquer proposta de entendimento, nós queremos um entendimento, passa pela aceitação e passa pela coordenação do governo federal, pela importância e pela liderança que tem o governo. Ao mesmo tempo, se o governo entrar numa articulação de uma proposta, o governo pode articular com o presidente Sarney e com os líderes do Congresso Nacional para que haja uma mudança da data da votação desse veto. Nós sabemos que a ameaça é cada vez maior à medida que se aproxima, mas eu preciso estar aqui lutando junto com a bancada para que nós possamos fazer essa tentativa. O ambiente assim, não é de otimismo, mas nós estamos trabalhando. Eu não acredito que outros estados do Brasil, o Congresso vai querer trabalhar para prejudicar 2 estados, o estado do Rio e o estado do Espírito Santo. Não acredito, é impossível que alguém vai querer prejudicar e derrotar 2 estados da federação, porque isso atinge o equilíbrio da federação brasileira. Agora, governador, tem muita gente assim um pouco cética em relação à participação direta da presidente Dilma, afirmando o seguinte: a presidente não vai querer se indispor com todos os estados para beneficiar ou manter essa participação maior em royalties de apenas 2 estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O senhor pretende conversar diretamente com a presidente Dilma? O senhor e o governador do Rio têm algum encontro marcado diretamente com a presidente? Eu já conversei sobre o assunto com ela, o Sérgio Cabral já conversou sobre o assunto com ela. Não precisa ela participar diretamente. O que ela tem que fazer é designar gente do governo que converse. E não é o entendimento que a gente quer, o entendimento que eu quero, que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo sabe que o futuro, os recursos dos royalties de petróleo tem que ter uma divisão mais equânime, mais igualitária, mantendo um tratamento diferenciado para nós, porque a gente tem muita
demanda e muita necessidade decorrente da exploração de petróleo, investimento em infraestrutura, na área social, investimento na área ambiental. Então nós queremos um tratamento diferenciado, mas sabemos que para o futuro tem que ter uma distribuição mais equilibrada no Brasil todo. E nós não queremos que ela se indisponha com nenhum outro estado. É possível e temos alternativas de entendimento e de proposta que preserve os nossos interesses do Espírito Santo e do Rio e que preserve também os interesses e o ganho que os governadores de estados não produtores estão querendo e buscando nesse momento. Agora, governador, já há 3 propostas no Senado, uma proposta também na Câmara, que foi a proposta inicial lá do presidente Lula. Nessa nova proposta que o governo federal poderia encampar aí e que defenderia o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, que alternativa seria, que outra opção seria para que o Espírito Santo e o Rio de Janeiro não fossem tão prejudicados e os outros estados também saíssem beneficiados? Olha, Mário, nós governadores estamos evitando de apresentar proposta. Achamos que quem tem que apresentar proposta é o governo federal e o Congresso Nacional. E já existem propostas no Congresso e já existem propostas que o governo federal pode formular. Mas nós estamos defendendo que o caminho que nós precisamos de ter é a constituição de um fundo com recursos novos para atender aos estados e municípios não produtores. Por exemplo, a participação especial. Dos 80 poços que produzem no mar brasileiro hoje, só 14 poços de petróleo pagam participação especial. Então, quando foi criada a participação especial, ela foi formulada, foi criada por decreto, e ela hoje está inserida numa realidade nova, do petróleo valendo 100 dólares o barril, de uma produção muito maior. Então, existe fórmula da gente buscar novos recursos, que são fórmulas que vão se equiparar a outros países mais desenvolvidos do mundo nessa área do petróleo e que permite uma fonte de recurso nova para a gente atender aos estados não produtores até o início da produção do petróleo do pré-sal, que vai acontecer agora em torno de 2018. Ok. Governador Renato Casagrande, bom trabalho, boa sorte para o senhor aí em Brasília. Todo o estado acompanha essa batalha, porque a gente sabe que o Espírito Santo, prefeituras aqui do estado, governo podem perder muita arrecadação. Muito agradecido então ao senhor, governador Renato Casagrande, que daqui a pouco tem um encontro importante no Senado. Obrigado a você, Mário. Um abraço capixaba e vamos aqui continuar lutando em defesa dos nossos direitos. Obrigado, governador. A seguir está presa uma...